Boa tarde, professor Edmilson, professor Boa Olmos. tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Há também os alunos, né, que vão assistir, né? Um beijo a todos. A gente vai começar, então. Nosso grupo escolheu o código do ConvexRules, né, para a gente fazer a apresentação. E nós vamos começar falando sobre ele, né? As utilidades dele, um código pronto, até um exercício resolvido da maratona sobre ele. Então, pode passar, Said. Nós temos, então, a definição. O que seria o convex rule? O que ele busca solucionar? Dado um conjunto de pontos dentro de uma área específica, né, digamos assim, de um plano cartesiano, ele procura formar polígonos entre esses pontos. E esse polígono tem que ser sempre convexo, né? Nunca vai ser um polígono não convexo. E assim, dessa forma, ele consegue formar até vários, um dentro do outro, né? Com o código que foi apresentado, inclusive, no problema da maratona sobre os bebês vêm do repolho, né? Então, continua aí, Seide, pra gente. A nossa resolução do problema, a gente usou o método do Jarvis, né? Que ele começa verificando o ponto que está mais localizado à esquerda, a partir da localização dele no plano cartesiano, né? Que seria o do menor valor de x. Ele localiza esse ponto e assim ele consegue procurar o próximo ponto para ele seguir. Pode passar, Seide. Então ele localiza o ponto que está mais no sentido anti-horário. Se ele localiza o ponto, ele sabe o ponto que está mais no sentido anti-horário, e a partir disso ele pega esse ponto e traça uma linha, né? Pensando em uma figura para você visualizar ele trabalhando. Ele traça essa linha e parte para o próximo ponto. E dessa forma ele consegue sempre ir traçando a linha até formar o polígono até o último ponto, né? É isso. E agora passa para o nosso amigo Ponta. Tem animação também, que está mostrando como ele funciona. Tá vendo que ele vai procurando o ponto que está com a maior, tá mais para o sentido anti-horário e vai traçando as linhas, né? Essa seria a animação, até que ele forma o polígono. E é isso. Agora o Ponta. As aplicações primeiro, Zé. Tá. As aplicações, desculpa. Então, ele é utilizado muito, né, na parte de imagem, para identificar alguns pontos. E até mesmo os satélites utilizam a tecnologia para poder descobrir até valores de áreas, né, quando a gente não sabe. E aí ele utiliza, como está dando para ver ali o mapa mundi, ele utiliza o ConvexRules para detectar o quanto que aquela área vale, né, o valor daquela área. A mão também, para saber onde estão os pontos e os polegares que ele mostra. E é isso. É muito utilizado tem uma alta aplicação nessa área. Aqui entramos no problema do ConvexRules. Por ser um código que depende do tamanho da saída, que é o tamanho do ConvexRules, né? É um algoritmo que é sensível à saída na questão do tempo. O loop que vai ficar se executando, ele repete para cada ponto do casco. E dessa forma o tempo de execução é esse descrito no primeiro tópico, o ODNH. E o pior caso do ConvexRules é quando todos os pontos formarão o polígono. Nesse caso, o tempo é o n elevado ao quadrado. Passa a sair. O código do ConvexRules foi desenvolvido em C++, e aí nessa primeira parte é tranquilinha. Declaração das bibliotecas e a estrutura utilizada, que é para armazenar as coordenadas de cada ponto. Pode passar, por favor, Said? Essa função orienta, ela é para verificar se o ponto é colinear, se o sentido dele é horário ou anti-horário. Ele vai receber três coordenadas. Uma que é o último valor visto que já está no polígono, uma que está sendo analisada, porque é um possível candidato a entrar, e outra que é verificando se é mais viável esse outro ponto do que esse ponto Q. Aí, essa variável inteira, val, ela está verificando justamente se é colinear,
se essa equação der zero, vai retornar zero, vai ser colinear, e lá no código vocês vão entender certinho depois essa diferenciação. Caso contrário, vai ou ser 1 ou 2. Essa notação utilizada, pode passar para o próximo, por favor, Sage. É a mesma coisa que, se o valor for maior que zero, ele vai retornar 1. Caso contrário, vai retornar 2. O que nos interessa é esse caso 2, anti-horário. Pode passar novamente, por favor. É a função convexo. Ela serve para fazer impressão dos n pontos pertencentes ao polígono. Primeiramente, ele está fazendo a verificação do inteiro n, que é um parâmetro recebido pela função, e para ver se tem pelo menos 3 pontos para que possa existir o polígono, que aí é o menor polígono existente, que é o triângulo. Iniciando ali o vector, que foi chamado de Hu, que é o que vai ser descoberto. Inicialização do L, que vai ser o ponto mais à esquerda. Então a gente entrou num loopzinho para verificar qual que é, e ele ficou salvo ali. Então a gente já passa o P valendo L e declara o Q. Esse P valendo L é porque ele vai para passar lá para orienta para verificar qual vai ser o próximo ponto a ser utilizado. Pode passar novamente, por favor, Sage. Aqui o do ele vai adiciona o ponto P no Hu, aí ele vai pesquisar o ponto naquela orientação, PX, que aí lá na função está PQIR. Aí a gente vai verificar se é anti-horário, e se qualquer ponto I for mais anti-horário do que o ponto Q, a gente vai atualizar o Q para esse ponto de I. Aí esse ponto I, provavelmente quando voltar, vai ser o novo ponto adicionado no Hu. Aí, ali está recebendo no if, que leva para a função orienta, aí que está interessante para a gente, porque ele afirma que tem que valer 2, que é o retorno daquela função quando for anti-horário. E caso seja, atualiza o Q, e também atualiza o P posteriormente. Quando ele for realmente o mais inclinado, o mais anti-horário possível. E o P atualizar ele vai entrar novamente no loop do do e vai adicionar no Hu. Esse loop vai ser quebrado, pode passar para o próximo Sage, vai ser quebrado justamente quando o P for igual ao L, que é o primeiro elemento que a gente utilizou, que está localizado mais à esquerda. Então a gente vai printar o convex Hu, que vai ser um forzinho de I até o tamanho dele, e vai imprimir o X e o Y dele, que é lá da estrutura que a gente criou. Próximo, por favor, Said. O main, criei com 10 pontos, só para facilitar na hora de explicar os casos de teste, para facilitar aí. Aí, aquele int n igual a size of, é para a gente achar o segundo parâmetro do convexo, que no caso aqui eu poderia só mandar o 10, né? Que aí seria o utilizado pela gente aqui. Mas aí esse n, ele é o parâmetro que vai passar lá e vai verificar se tem pelo menos 3, né? Pode passar, por favor, Sage. Aí aqui alguns exemplos de caso de teste. Foi montado foram colocados no GeoGebra alguns pontos e nele foram formados polígonos convexos. Pode-se perceber que é o que está ali no convexo, que é a saída do exercício. Próximo, por favor, Sage. Outro caso de teste, e esse caso de teste é interessante porque o G, lá naquela função orienta, ele retornou o zero. Por isso que ele não foi incluído nessa função, mesmo tendo também, sendo também mesmo grau de anti-horário que o outro ponto. Só que aí, como ele é colinear, aí ele não pode ser incluso no convector, porque ele não é um vértice desse polígono. Pode passar para o próximo, por favor, Said. E outra
caso de teste para finalizar essa partezinha. Pode passar. Essa parte aqui é explicando o código da resolução do exercício dos bebês dos repolhos, que foi testado com os casos de teste que os professores passaram para a gente e deu certo. Aqui a gente faz a inclusão básica das bibliotecas, estamos usando vetores, algoritmos para utilizar o algoritmo de ordenação e a stdio para utilizar printf e scanf. Vamos setar o namespace como std e aqui a gente define uma struct que vai ser a nossa estrutura ponto, que tem um x e um y. Algumas definições de variáveis auxiliar, p, q e a. Os vetores da casca, que é o nosso RU, os vértices que vão formar a convex RU, né? Aqui é o conjunto, que é todos os vértices que a gente tem, e aqui algumas variáveis para a gente conseguir ler a entrada, fazer o controle da virada e um contador para contar quantas cascas vão ter no nosso caso de teste. Aqui, como eu estou utilizando um struct, e eu quero também utilizar o algoritmo de ordenação, eu tenho que criar uma função para ele fazer essa comparação. E a função é a seguinte: vai ter dois elementos, 2 pontos, e se o ponto tiver um valor menor do que o ponto B, no X, a gente mantém a ordem deles. Se não, a gente vai trocar a ordem deles. Isso aqui vai resultar em uma ordenação decrescente para os pontos no X. Aqui é a função da convex RU em si. A função da convex RU, a gente pega o ponto no conjunto que a gente ordenou, pega o primeiro ponto, que é o que tem o menor x, que a gente ordenou, adiciona ele na casca, depois adiciona esse ponto novamente no conjunto, só que do final do conjunto, é o pushback. E depois a gente tira ele do começo do conjunto. A gente adicionou ele no final e tirou do começo. Então, essas duas linhas serviram apenas para trocar esse ponto P, de tirar ele do começo e colocar ele no final. Aqui a gente roda um while infinito, que vai ter um controle para sair interno dele. A gente pega um ponto que potencialmente pode ser um próximo ponto da nossa casca, da nossa convex RU, e a gente pega um ponto aleatório, por exemplo, o primeiro ponto que está lá no nosso conjunto. Depois a gente define aqui um iterator, para a gente poder excluir esse ponto eventualmente, quando a gente colocar ele na RU, e seta a posição inicial como sendo a posição desse conjunto no índice 0, que é conjunto begin. Depois a gente vai passar por todo mundo. A gente cria um iterator que vai do começo até o final, somando de uma posição. A gente vai passar por todos os elementos do nosso conjunto, todos os elementos que ainda estão nele, que ainda restaram, fora os que eu já excluí, que estão na minha casca. Depois eu pego aqui, utilizo essa variável A de atual, e vou passar o respectivo valor para essa variável ponto. Aqui eu tomo cuidado de eu não pegar uma variável A, um ponto A, que seja igual ao ponto P que eu já tinha pegado, porque eu não posso adicionar o mesmo ponto na minha convex RU, então eu tenho que ter esse cuidado. Se não for o mesmo ponto, ele vai calcular a virada. Essa virada é o mesmo cálculo do código anterior, que ele vai verificar se esses pontos P, K e A, né, fazem uma virada no sentido anti-horário ou uma virada no sentido horário. Se a virada for negativa, é no anti-horário, que é o que a gente está interessado. Se isso aqui acontecer, a gente vai atualizar o ponto K e vai atualizar o índice dele também. No final dessa execução desse for, a gente vai ter o ponto K com um ponto que está mais à esquerda, mais na virada anti-horário, e o índice dele, respectivamente. A gente faz a verificação se esse ponto K ele é o ponto inicial. Se ele for o ponto inicial, a nossa convex RU acabou. A gente saiu de um ponto e chegou no mesmo ponto. Então, a gente dá um break para quebrar o laço
e limpa, tira esse elemento do conjunto, porque esse elemento também está lá no conjunto, a gente só vai tirar ele para não ficar com mais nenhum ponto da casca dentro do conjunto. Se não for o último caso, a gente vai adicionar esse ponto na casca, porque ele é um novo ponto da casca, e a gente vai tirar ele também do nosso conjunto, porque ele agora é um ponto da casca, não faz mais parte do conjunto. A gente tira ele também. E depois a gente atualiza o nosso trio de pontos. A gente coloca o ponto P como sendo esse ponto K e faz tudo novamente. Depois de tudo, dele ter executado tudo isso, toda essa convex hull, a gente vai ter naquele vetor casca a nossa casca, né, a nossa hull, de fato. Aqui a gente está fazendo a leitura do código, do problema. Tem um while infinito aqui, um loop infinito, que vai sempre ficar lendo o valor n. Se o n for igual a 0, ele sai, porque é o fim do caso de teste. Se não, ele vai ler n vezes cada posição xy, usa uma variável aqui auxiliar, né, um ponto auxiliar, para armazenar o meu x e o meu y, e depois adiciona esse ponto no conjunto. Depois ele ordena esse ponto, ordena o conjunto do começo ao final, utilizando aquela minha função de comparação. Ele define o contador como 0, ele seta como 0, porque inicialmente a gente não fez nenhuma convex hull. E enquanto tiver ponto no meu conjunto, eu vou ficar fazendo convex hull para encontrar o meu feixe convexo. Aí cada vez que eu faço convex hull, eu somo um no meu ponto. E sempre tomando cuidado de limpar a minha casca, porque esses pontos da convex hull eu não vou precisar mais para a próxima convex hull. Então, eu faço a convex hull e limpo a casca. Faço a convex hull e limpo esses pontos da casca. Aqui a gente faz a comparação que o problema nos passa, né? Se o contador for par, é uma menina, e se o contador for ímpar, é um menino. A gente coloca o barra n e retorna 0. E esse código, esse aqui é o exemplo com o caso de teste, o primeiro caso de teste do exercício, mas a gente também testou com os outros casos de teste do exercício e estavam corretos. Se você quiser dar uma olhadinha no exercício, esse aqui é o GitHub do exercício, de onde está a implementação desse código dos DDs, dos repos. E é isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. E até a próxima.